Eu comecei o mês trazendo uma mensagem, um capítulo, né, Desejar todas as nações, e a mensagem era Não se turbe o vosso coração, foi no dia, 6 de agosto, e agora estou finalizando o mês, né, com mais uma mensagem do livro Desejar todas as nações, e agora o tema é Por que choras? E fazendo o link com a mensagem do dia 6, Não se turbe o vosso coração. Vamos só lembrar que ali o Senhor indo, né, depois da ceia, ele encontra lá com seus discípulos, disse: olha, eu vou, é necessário que eu vá, mas eu enviarei outro, né, enviarei outro igual a mim, o Consolador, né? Eu vou para a casa do meu pai, lá há muitas moradas, né? É interessante, né, que como que agora nesse outro capítulo, né, a gente já tem Jesus passado aí por todo o seu processo, todo o seu calvário, né? Foi morto, foi crucificado, foi morto, né? E foi levado para o sepulcro. Hoje a gente está falando já do dia em que as mulheres vão visitar o sepulcro. Por que choras? É o tema, né, do capítulo 82. Eu gostaria só de destacar, né, duas coisas importantes, né, uma importante para mim e outra para a Igreja Adventista. Uma importante para mim, que hoje é o dia do psicólogo, é dia 27 de agosto. E hoje é também, né, o dia, né, especial que a divisão sul-americana tirou, né, para alertar, né, a comunidade interna, né, da nossa igreja e também a externa sobre as violências que ocorrem no meio intrafamiliar. Então, hoje é o dia do Quebrando o Silêncio. E, novamente, o mover do Espírito Santo traz coisas especialíssimas para nós, que às vezes nós não conseguimos entender, né, e não são coincidências. Né? Porque um servo, um filho, psicólogo, ser usado hoje para trazer essa mensagem, porque hoje ser o dia Quebrando o Silêncio, e porque hoje tratar de um recorte especialíssimo dentro do livro, onde fala da percepção das mulheres sobre a ressurreição de Cristo e como que elas não foram ouvidas pelos homens, os discípulos. Percebem? Não existem coincidências. Nós estamos falando aqui de um mover do Espírito Santo para essa mensagem, né, impactante, muito importante, né, embora curta dentro do livro das Todas as Nações, mas é uma mensagem que vem falar diretamente aos nossos corações e do lugar que ocupamos, né, dentro dessa estrutura. O tema de hoje, então, ele baseia-se nos três evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também em João. Né? E é interessante que cada um destes evangelistas, desses apóstolos, eles trazem, né, evangelistas, eles trazem uma visão, né, semelhante, mas com algumas divergências do ponto de vista do horário que chegam, de como que as mulheres chegam, né? E só vale destacar que esses evangelhos foram escritos, né, segundo aí os historiadores, né, Mateus 70 anos depois de Cristo, Marcos 50 depois de Cristo, Lucas 60 depois de Cristo e João 90 anos depois de Cristo. Veja bem, já era a segunda geração de crentes, a igreja primitiva já tinha avançado, né, alguns historiadores dizem que tanto Mateus quanto Lucas beberam da mesma fonte, né, que é o livro de Marcos, e Marcos também bebeu de uma outra fonte, né, segura, através de relatos. Né? Mas o mais importante que temos aí é a visão das mulheres chegando ao sepulcro para verificar ali o Jesus ressuscitado. Né? O relato de Mateus ele é mais sucinto, né, e ele traz, dentre todos os outros, né, diferentemente de Marcos, Lucas e João, ele é o único que vai relatar. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Isso nós sabemos, vamos entrar lá nessa cena, né? Era o final do dia do sábado, né? O Senhor tinha sido sepultado na sexta-feira, né? E durante o sábado inteiro, aquelas mulheres ficaram ansiosas para poder, né, levar as especiarias, né, para fazer a unção e ungir o corpo de Cristo. O mais interessante de tudo isso é que as mulheres se direcionam, elas esperam o dia do sábado passar para caminhar em direção ao sepulcro. Porém, antes disso, o Espírito de Profecia relata, Mateus relata, né, que um anjo do Senhor desceu na velocidade muito maior do que a velocidade da luz e abriu o sepulcro.
né? No livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White, ela vai dizer ali que naquele dia, né, naquele momento que Jesus estava sepultado, né, hostes angelicais, tanto anjos de Deus quanto os anjos caídos de Satanás estavam ali em volta daquele sepulcro. Né? Os soldados romanos estavam ali vigiando, porque o Messias, Jesus, já tinha avisado que no terceiro dia ressurgiria. E vamos ver e vamos perceber uma diferença. Né? Os soldados romanos acreditaram muito mais, que Jesus ressurgiria no terceiro dia, que colocaram soldados ali de prontidão, para que, se ele ressuscitasse, eles estivessem ali. Mas, enquanto isso, as mulheres e os discípulos estavam lá, os discípulos estavam escondidos, eles não acompanharam, eles não estavam ali, as mulheres estavam levando incensos, especiarias, para fazer o quê? Para ungir o corpo de um Jesus não ressuscitado. Mas os soldados romanos estavam ali esperando Jesus ressuscitar. Olha, eles tinham medo que ele saísse dali e que se cumprisse o que ele havia dito. Mas, de maneira surpreendente, parece que as mulheres e os discípulos haviam esquecido essas promessas. Mas, voltando aí ao episódio da vinda, né, dos anjos, né, Mateus relata aqui que um anjo desceu numa velocidade muito maior do que a velocidade da luz. E Ellen White fala que o anjo que veio para abrir e tirar aquela pedra, né, para Jesus ressuscitar, foi o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou quando Jesus ia nascer, é o mesmo que conduziu que havia nascido o Messias. Agora, o anjo Gabriel. E lembrando, o anjo Gabriel foi o anjo que substituiu Lúcifer nas cortes celestiais. Veja bem, aquele episódio, aquela cena, Jesus ali morto, passando o dia do sábado, anjos do mal, Satanás, guardas romanos, com selo romano sobre o sepulcro, anjos de Deus esperando, o universo inteiro esperando. Essa era uma cena que não era somente para esses anjos, não era somente para os discípulos, não era somente para os guardas romanos que estavam ali. Essa era uma cena para o universo. Jesus tinha que ressuscitar, ele era Deus. Né? E o Espírito de Profecia, lá em Verdade sobre os Anjos, vai dizer que Gabriel desce e junta-se a Gabriel, o anjo que acompanhou o Senhor lá na morte, lá na cruz do Calvário, o anjo que acompanhava Jesus no seu ministério. Eles se juntaram e desceram ali, um grande terremoto aconteceu naquele momento. Os soldados que estavam ali acompanhando, eles tremeram, ficaram atônitos, testemunharam, mas caíram, não conseguiram ver a glória e o resplendor de Deus. E ali o anjo, então, entra dentro do sepulcro, desata as vestimentas ali de Jesus. E o Jesus, o nosso Jesus, ressuscitado, né? Ele sai para a glória e honra do nosso Deus e para a nossa salvação. E veja, por que choras? Ellen White começa a relatar, então, né, que Maria Madalena, Maria e outras mulheres vão em direção ao sepulcro. E elas vão e, olhando, a pedra estava removida. Né? O relato aqui em Mateus, né, e vai apontar que Maria Madalena, ao chegar ali, vê que a pedra estava removida, imediatamente, ela sai para poder avisar, né, a João e a Pedro que o corpo de Jesus não estava ali. A primeira ida, né, de Maria Madalena, ela não vê ainda os anjos. Ela só vê que o corpo havia sido retirado. Esse relato, né, que está em Mateus, ele é um pouco diferente dos outros relatos lá de Lucas. Lucas aponta, né, que depois as outras mulheres chegam e veem Jesus. Era alta madrugada. Elas encontraram também a pedra removida. E aí, então, essas mulheres já encontram os anjos. Enquanto Maria Madalena sai para avisar a João e Pedro que o corpo não estava ali, as outras mulheres, com as especiarias, conseguem entrar, isso no relato de Lucas, né? E encontram dois anjos, uma cabeceira, né, ao pé, né, e a cabeceira onde Jesus havia sido sepultado. E elas ouvem, então, a voz do anjo, o relato de Lucas: por que buscais entre os mortos o que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Interessante que agora elas
levaram as especiarias, mas elas ouviram do anjo. Lembrai-vos como vos prometeu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressurreto no terceiro dia. E ela sai, então, para anunciar, né, aos discípulos. E é interessante que os discípulos eles andaram com Jesus, é interessante que os discípulos estiveram com Jesus, é interessante que dias antes eles estiveram lá na ceia do Senhor, e o Senhor disse: eu vou para junto do meu Pai, eu vou preparar um lugar, e eu vou ressuscitar, e eu vou mandar um outro igual a mim, o Consolador. É necessário que eu vá. E o mais impressionante de tudo isso, que eles viram Jesus fazendo os milagres, eles viram Jesus ressuscitando Lázaro. Eles viram Jesus ressuscitando Lázaro. Imagina, não somente os discípulos, mas as mulheres também viram. Maria, Marta e todas as outras mulheres ali estavam. Os discípulos estavam ali também. E Jesus disse, né? Mandou remover a pedra. E disse: venha, Lázaro. Eles viram isso, eles testemunharam isso. E agora, quando elas chegam para dizer que Jesus não estava lá e que o anjo, o homem que estava ali dentro, que era um anjo, disse que Jesus havia ressuscitado e que era para dizer aos discípulos, eles não acreditaram. Eles disseram que era um delírio das mulheres. Interessante. E é muito interessante nós pegarmos também lá, né, que o relato, né, de João, ao falar que Maria Madalena, né, ela foi, ela voltou, ela avisou João e avisou a Pedro, né, que o corpo havia sido retirado, e eles foram. Então, eles correram e foram avisar, né, aos discípulos, né, e principalmente a Pedro e a João, que Maria Madalena vai avisar. E essa narrativa de João, né, ele mesmo se declara o discípulo amado, né, aquele em que Jesus amava, e ao discorrer sobre esse relato, né, João chega primeiro. Né? Maria Madalena avisa e eles vão correndo. E, óbvio, João era o mais novo aí da turma e ele chega primeiro do que Pedro. Né? E ele olha e ele vê que realmente Jesus não estava ali, mas João, o relato em João diz que João viu e creu. Né? Naquele momento, João viu e creu que Jesus era ressurreto, mas ele não teve nenhum contato com o anjo. Pedro viu também e creu. E foram embora, então, crendo, mas foram embora crendo que ele não estava ali, aquele crê que eu creio, mas eu vou me proteger. Né? Então, João e Pedro retornam e vão para o cenáculo junto com os outros discípulos e ficam ali trancafiados, porque eles temiam que aquilo que sucedeu com Cristo também poderia suceder com eles. Mas veja bem, Maria Madalena, ela ainda continua no sepulcro. Nós podemos perguntar, né, o que há de comum nos relatos desse evangelho? Como que a pedra fora removida? Né? As mulheres que estiveram ao pé da cruz esperaram atentas que passassem as horas do sábado. Elas queriam ir ungir o corpo de Jesus. Elas não acreditavam também que Jesus ia ressuscitar. Ou por um momento, aqueles ensinamentos, aqueles aprendizados, né, não houveram ficado fixados em suas mentes. Não lembravam que Jesus dissera: outra vez vos verei. Um pouco mais e não me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Veja, o que Jesus queria dizer com isso? Um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Olha, era indecifrável para eles essas palavras. Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Maria Madalena permaneceu lá depois que João e Pedro foram embora. E ao permanecer lá, Maria Madalena olhou primeiro e viu o anjo. Não tenhais medo, pois eu sei o que
buscais? E o mais interessante de tudo isso, né, dessa passagem, né, que Maria Madalena, ao ver as boas novas, né, e ter ido falar com João, levando a dolorosa mensagem, apontando que levaram Jesus ao sepulcro e agora ela volta, né, e ao chegar lá, as roupas de Jesus estavam organizadas. Eles entraram lá e viram que as roupas de Jesus estavam organizadas por as mãos do Salvador, por as mãos de Jesus, que organizou cada peça, né, daquela ali que estava, né, enrolada. Ao olhar de Jesus, nada passa desapercebido. Nada passa desapercebido. Jesus, o Messias, o próprio Deus, dobrou, fez a sua roupa, né, arrumou a sua cama ali e deixou dobrado. Jesus preocupa, né, e sabe, e guia o universo. Ele guia e sabe e conhece as estrelas pelo seu nome, mas ele também se preocupa com a menor das coisas. Maria Madalena permaneceu e eles foram embora. E aí, então, como título do nosso capítulo hoje, o anjo, em forma de homem, mas uma luz resplandecente estava sobre ele. Vira para Maria Madalena e pergunta: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? São tantas as perguntas hoje que ecoam nesse sentido. E olha que agora, fazendo uma conexão com o tema de hoje, quebrando o silêncio, né? Essa pergunta ainda ecoa. Mulher, por que choras? Irmãos, eu tenho atendido dezenas de casais como psicólogo adventistas. São tantas e tantas e tantas mulheres chorando. Mulheres, por que choras? Violência simbólica, violência psicológica, violência intrafamiliar. Naquele momento, Maria Madalena estava chorando porque levaram o meu mestre. Levaram o meu mestre, não sei aonde puseram. Levaram o meu mestre. Maria Madalena responde sem saber que estava respondendo para um anjo. Levaram o meu mestre, não sei aonde puseram. Outra vez, a voz se dirigiu a ela. E agora era a voz de Jesus. Mulher, por quem choras? Por que choras? Por quem buscas? Maria Madalena, então, com o olhar lacrimejante, rasos d'água. Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Ela ainda não havia reconhecido que aquela voz era a voz do próprio Jesus ressuscitado. Mas então, uma voz familiar ecoou em seus ouvidos. E Jesus disse: Maria. Olha, irmãos, não existe uma coisa mais doce do que ouvir Jesus chamando pelo nosso próprio nome. Marcelo, irmã Rosita, irmã Eunice, irmã Gorete. E o Senhor vai chamando. Ele chama por Maria. Maria, então, reconhece a voz de Jesus. E, ao reconhecer a voz de Jesus, Maria imediatamente diz: Rabone, Rabone. Em sua alegria, Maria esquece que Jesus havia sido morto. Maria vê Jesus ali. Jesus, ela vê Jesus ali na frente dela, ela reconheceu a voz do Mestre, tirou as lágrimas dos olhos e reconheceu Jesus ali. Mas Jesus vira para ela e disse: não me detens, não me detens. Jesus ainda não havia subido ao céu. Eu ainda não subi ao meu Pai. Então, pela terceira vez, Maria vai com a jubilosa mensagem
a falar com os discípulos. Veja, ela falou a primeira vez, quando ainda não havia visto, ela não havia visto Jesus. Havia que visto o túmulo vazio, foi avisar a João e a Pedro. As outras mulheres ouviram o anjo e foram avisar aos discípulos. Maria agora vai com a mensagem, mais uma vez, dizer que Jesus é ressuscitado. É a terceira vez que eles recebem a pronunciação de que Jesus havia sido ressuscitado. Jesus recusou receber qualquer tipo de homenagem naquele momento. Ele não aceitaria a homenagem antes de subir ao Pai, até haver obtido a certeza absoluta de estar o seu sacrifício aceito pelo Pai. Então ele subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus que a sua expiação pelos pecados do homem foram ampla e de que por meio do seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. Aleluia! O Senhor subiu, ele foi ascendido aos céus e voltou numa velocidade de transfiguração. Não existe velocidade da luz que levasse o Senhor ao terceiro céu. Ele subiu, ele foi assunto aos céus. Recebeu ali do Pai a certeza que o seu sacrifício havia sido aceito, né, pelas cortes celestiais e por Deus Pai. Todo o poder no céu e na terra foi dado ao príncipe da vida, e este voltou para os seus seguidores no mundo de pecado, a fim de lhes comunicar seu poder e glória. A Bíblia relata que na ressurreição de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição, né, milhares são as primícias, ou seja, foram ressuscitados, né, desde a criação do mundo. Muitos foram ressurretos e muitos, durante aqueles 40 dias agora, estavam passeando por toda Jerusalém, anunciando que Jesus havia ressuscitado, porque o Senhor sabia que Satanás, com seu estratagema de falar que o corpo de Jesus havia sido escondido, estaria sendo veiculado entre os romanos e entre aqueles que o perseguiam. Eles não queriam Jesus ressurreto, mas Jesus ressuscitou a si, né, mesmo, e com ele centenas, não fala a quantidade, mas muitos foram ressuscitados nessa ressurreição especial, né, quando Jesus ressuscitou. E eles andavam pelas cidades testificando, né? E imagina, irmãos, com a decadência da raça humana, né? Os primeiros, né, desde a criação, os antediluvianos, homens altos, com mais de 3 metros de altura, né? E vendo as gerações até, né, os tempos de Jesus, aqueles santos que foram ressuscitados, né, no Senhor, né? Então a gente pode imaginar que havia diferenças, né, tanto na beleza quanto na estatura destes homens que foram ressurretos. Mas agora, glorificados no Senhor, eles seriam levados ao céu também como uma corte, como a mostra, né, de que o Senhor ressuscitou, né, e salvará todos aqueles que morreram e guardaram a sua lei e seus mandamentos. Veja que lindo, que maravilhoso é isso. Então, o Senhor entra, né, depois dos 40 dias no céu. Enquanto o Salvador estava na presença de Deus, irmão White coloca isso nesse capítulo lindamente, enquanto o Salvador estava na presença de Deus, recebendo os dons da igreja, enquanto ele estava lá nesse primeiro tempo, né, entre o encontro dele com Maria Madalena e a ascensão aos céus. Isso é um lapso temporal muito curto, irmãos. É o domingo, é o primeiro dia da semana, e aquilo era muito cedo. Ele encontra Maria Madalena, ele fala: não me toque, eu ainda não fui ao Pai. E ele vai ao Pai. E enquanto ele estava lá, né, certificando-se de que seu sacrifício havia sido aceito, enquanto ele estava recebendo os dons, né, na presença de Deus para a sua igreja, os discípulos, em sua incredulidade, no testemunho levado pelas mulheres, eles permaneciam no cenáculo trancados. Veja que esse cenário vai mudar. Esse cenário vai mudar. Ele haverá de mudar muito em breve, porque o Senhor disse: eu vou, é necessário que eu vá, e eu vou mandar o Consolador, né? E veja que o Senhor, então, ele vai,
né? Nesse mesmo dia, ele volta. Né? Esse lapso, o tempo para Deus é um tempo que é muito diferente do nosso tempo. Mas a fé desses discípulos estava muito baixa. Quão baixa caiu a sua fé, diz o irmão White. Eles não conseguiam compreender. Eles viram, eles tocaram, eles testemunharam, mas eles não conseguiam processar espiritualmente que Jesus era Deus. Ide, disseram os anjos às mulheres, dizei aos discípulos. Esses anjos estiveram com Cristo como guardas durante sua existência terrestre. Dizei aos discípulos, dizei a Pedro, né? Imaginemos, gente, Pedro estava angustiadíssimo. Pedro havia negado Jesus. Ele precisava de um encontro com Jesus, e Jesus dava. Ele dizia, dizei aos discípulos e a Pedro, dizei aos discípulos e a Pedro. E ali já havia, né, uma enunciação de que ele havia sido perdoado, mesmo tendo negado a Jesus. E nós vamos ver, e está nos capítulos posteriores, e todos nós conhecemos a história, quando Jesus encontra Pedro. Pedro, tu me amas? Né? E ele pergunta isso 3 vezes, até para poder reparar este erro. Pedro, tu me amas? Né? Então, apacentas as minhas ovelhas. Ele faz essa pergunta 3 vezes. Os discípulos, ele volta. Ele é assunto aos céus. Ele volta. Os discípulos ainda trancafiados no cenáculo. Jesus volta. Ele fala, vá, avise a eles que me encontrem na Galileia. Mas antes, porém, disto, Jesus encontra dois no caminho de Emaús. E veja, irmãos, ele vai no caminho de Emaús e ele vai conversando com esses discípulos, ele vai caminhando com esses discípulos, né? E eles diziam, nós, né, esperávamos que ele fosse o rei de Israel, né? Eles apontavam e Jesus foi falando dos profetas, foi falando da história de Moisés, ele foi contando todas as coisas. E mesmo assim, eles não percebiam que era Jesus que estava do lado deles. Olha, eles acompanharam Jesus. Aqueles 2 que estavam no caminho de Emaús acompanharam Jesus também. Mas agora Jesus estava os acompanhando e eles não reconheciam Jesus. Mas durante a caminhada, dizem que o coração deles foi aquecendo. Certamente o Senhor estava soprando o Espírito Santo neles, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que mostra, é o Espírito Santo que traz a vida, é o Espírito Santo que faz vir a memória e faz crescer a fé. É o Espírito Santo que revela Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não temos um Jesus revelado. Aquele Jesus que acompanhou os discípulos, na cabeça deles, era um Jesus apenas humano. Eles queriam que fosse um rei de Israel, que tirasse o povo de Israel daquele lugar de subjugados do Império Romano. Eles queriam um rei humano. Eles não queriam, naquele momento, um rei que fosse o rei dos reis, o rei da eternidade. Todos os discípulos haviam abandonado Jesus. E o chamado incluía todos novamente. Eles julgavam que aquelas mensagens eram uma ilusão das mulheres. Ide e dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. O Senhor volta. Ele volta e encontra novamente as mulheres, e uma quarta mensagem agora é enviada a estes discípulos incrédulos. Diga aos meus irmãos que me encontrem na Galileia. Jesus apareceu várias vezes durante esses 40 dias para todos eles. Então, ao cair da tarde, daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, com portas trancadas, eles temiam ser presos, eles temiam ser acusados de ter roubado o corpo de Jesus, eles estavam temerosos ali no cenáculo. Mas Jesus, depois que retorna do caminho de Emaús, ele vai visitar esses outros. E a primeira coisa que ele diz para ele: a paz seja convosco. E as mãos ali, cravejadas. O Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Veja, o Pentecostes ainda não havia acontecido
Era o primeiro dia que Jesus tinha voltado, né, de ter ido aos céus, apresentar ao Pai o seu sacrifício. E Jesus vem visitar, vai no caminho de Emaús, agora vai visitar os discípulos que estavam trancados. E ele fala, paz, a minha paz seja convosco. E ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Todo esse tempo, eles poderiam estar regozijando no conhecimento de um Salvador ressuscitado. Mas, no entanto, eles estavam lá com medo. Mas agora eles encontram Jesus. Agora eles creem em Jesus. Agora eles são cheios do Espírito, mas ainda não é o Pentecostes. O Espírito Santo ali serviu para convencê-los que Jesus era o Messias, que ele já tinha sido assunto aos céus e que ele precisava ainda de ficar mais um tempo aqui com os seus para poder mostrar que Deus tem o domínio sobre a morte e ele ressuscitou e ele há de nos salvar a todos nós. Lembrar da primeira ascensão, porque os mortos que ressuscitaram, né, com Jesus, o tempo que eles ficaram aqui, nesses 40 dias, eles serviram para testemunhar. Quantos de nós ainda estamos a fazer o que fizeram esses discípulos? Quantos de nós ainda não cremos nesse Jesus vivo, nesse Jesus que é Deus? Jesus é Deus, Jesus é Deus. E ele disse, importa que eu vá, para que eu mande outro igual a mim, o Consolador. Tem muitas pessoas ainda dizendo, levaram o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Levaram o Senhor e não sabemos onde ele está. Quando os problemas do cotidiano nos acometem, quando os crisóis da vida parecem nos derrubar, quando vemos que estamos num beco sem saída, mas se não temos o Espírito Santo, a única coisa que podemos repetir é como os discípulos incrédulos levaram o Senhor e não sabemos onde o puseram. Mas quando o Senhor sopra sobre nós o Espírito Santo, Jesus é revelado a nós na sua integridade. Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, que é o nosso intercessor, ele vem e nos tira desse lugar, porque nós sabemos aonde está o nosso Jesus. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E ele mandou outro que revela Jesus em nós agora, através do Espírito Santo. Ele quer implantar a sua mente e o seu caráter em mim e em você. Por que choras? Por que choras? A quantos poderiam dirigir as palavras do Senhor? Por que choras? O nosso Deus, ele é o Deus da ressurreição. Ele morreu para que tivéssemos vida e que tivéssemos vida em abundância. Por que choras? A quem buscas? Que a pendida cabeça pela depressão, pelo medo, pela incredulidade, pelas violências cotidianas, pelo desespero, não afetem as nossas vistas para que não enxerguemos Jesus. Aproveitando que a irmã Naira está aqui na sala, que foi curada pela visão, ela dizia muitas vezes, se for para eu ver e perder a minha salvação, que o Senhor me mantenha cega, porque eu não quero enxergar e perder a minha salvação. Mas muitas vezes nós estamos cegos enxergando. Muitas vezes os problemas cotidianos impedem que nós vejamos Jesus ressuscitado. E esse é o apelo que a irmã White lindamente faz no final desse capítulo. Ele já ressuscitou, Jesus vive, e porque ele vive, também nós viveremos. Sem o Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo, seremos como os discípulos antes do Pentecostes. Veja que 40 dias o Senhor ficou aqui. 40 dias ele ficou aqui, e depois ele foi assunto aos céus, e eles viram indo aos céus, e os anjos disseram que ele estava indo, né? E no 10º dia, eles entraram novamente no Pentecostes agora, eles entraram novamente no cenáculo, e eles ficaram 10 dias em oração, orando uns pelos outros. E aí, a promessa do Senhor, mais uma vez é cumprida. O nosso Deus
O nosso Deus de promessas, ele não falha em suas promessas. Ele diz, é necessário que eu vá, e eu vos enviarei outro igual a mim. E então, depois de 10 dias de oração, o Pentecostes, o aguaceiro do Espírito Santo, cai sobre o cenáculo, sobre os 120. E todos, então, agora são cheios da plenitude do Espírito Santo. E aí começa lindamente e bravamente a nossa igreja primitiva. Naquele mesmo dia, Pedro, esse que havia negado Jesus, esse que Jesus perguntou depois que ele voltou, Pedro, tu me amas, então apacentas as minhas ovelhas. Pedro, nesse mesmo dia, depois de receber o aguaceiro do Espírito Santo, com Jesus agora internalizado dentro de si, com o Espírito Santo de Deus, Pedro prega e 3.000 são convertidos. E no dia seguinte, mais 5.000. E a igreja primitiva crescia em número, em paz, em fé, em ousadia, e reuniam de casa em casa. Porque Jesus ressuscitou. E porque agora ele vive dentro daquele que aceita o batismo no Espírito Santo. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Ele quer dizer, a minha paz vos dou. Ele quer soprar o Espírito Santo sobre você. Ele quer derramar o aguaceiro da chuva temporã sobre você. Ele quer derramar a chuva serôdia sobre mim, sobre você e sobre a nossa igreja. Porque ele quer, ele precisa que nós tenhamos a verdadeira certeza que nós temos um Jesus ressuscitado, que nós temos um Jesus que nos salva, que nós temos um Jesus que nos transforma e nos restaura e que advira em glória e majestade. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para levar a mensagem, para que cabeças não fiquem pendidas perguntando onde está Jesus. Nós temos que ser os mensageiros dizendo Jesus é ressuscitado, Jesus vive e ele há de voltar. E ele está voltando, irmãos. Nós somos mensageiros da tríplice mensagem angélica e nós temos que estar cheios do Espírito Santo para anunciar que Jesus vive e ele está voltando. Aleluia. Que nós hoje, nessa manhã, nesse dia em que, especialmente, a igreja está anunciando para todos aqueles que nem são cristãos, nas ruas da cidade, na Avenida Paulista, em todos os recantos deste país e da América do Sul, que é necessário quebrar o silêncio contra a violência. Nós também precisamos quebrar o silêncio em relação à tríplice mensagem angélica e anunciar que essas violências que ocorrem dentro dos nossos lares, né, é porque Satanás está infiltrando o seu dedo, tentando destruir as famílias. Nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida, Jesus no centro do nosso lar e anunciar as mensagens angélicas. Quebrar o silêncio contra a violência, mas também quebrar o silêncio que nos paira, que nos deixa incrédulos porque não estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos anunciar que Jesus vive. Nós precisamos denunciar as mazelas que Satanás tem feito em nossas famílias, mas nós temos que anunciar que nós temos um Deus que salva, que restaura, que regenera e que vive para toda a eternidade. Aleluia! Essa é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa crença fundamental. Jesus vive, ele é ressuscitado. Amém, amém. Vamos orar. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, quão bom e maravilhoso é estar na Tua presença. Quão maravilhoso é estar, Senhor, diante de Ti, do Teu trono da graça. Quão maravilhoso é estar e saber que o Senhor Jesus Cristo intercede por nós junto ao trono e que o Senhor nos batiza diariamente com o Teu Santo Espírito. Nós sabemos que o Senhor vive e que muito em breve estará de volta para nos buscar. O Senhor levou as primícias dos ressuscitados quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E muito em breve o Senhor haverá de nos levar, vivos e aqueles que morreram no Senhor, para viver a eternidade com o Senhor. Querido Deus, esteja com todos nós nessa manhã. Dai-nos um bom dia nas nossas igrejas, para que possamos, ó Pai, falar do Teu reino, para falar de um Jesus ressuscitado, que nos batiza com o Espírito Santo.
esteja com todos os irmãos aqui dessa sala. Querido Deus, alcance nesta manhã, no leito hospitalar, essa irmã que acidentou, Pai. Que os teus anjos cheguem lá com a unção da cura, Senhor, com a unção da cura. Que ela possa receber do Senhor o sopro vivificante do Espírito Santo. Que ela possa receber, ó Pai, a cura que vem do Senhor, segundo a tua soberania. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um plano para todas as coisas. E a nossa vontade, ó Pai, deve alinhar-se à vontade do Senhor. A nossa vontade é que ela melhore, ela é uma serva do Senhor. Que ela esteja aqui para testemunhar as tuas maravilhas. Porque o Senhor ressuscita, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor dá visão àqueles que estão cegos e audição aos surdos. O Senhor faz, ó Pai, milagres no nosso meio. Mas, ó Pai, nossa vontade é que o Senhor cure a irmã que foi acidentada e todos essa sala que estão doentes e todos aqueles que ouvirem, ó Pai. Mas o Senhor alinha a nossa vontade, a vontade do Senhor, porque o Senhor tem a soberania, tem a onisciência de todas as coisas. Pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo, aquele que vive para toda a eternidade e que é o nosso irmão, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. E é no nome de Jesus que clamamos e pedimos ao Senhor. Amém, amém. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo invada cada coração aqui presente. Amém e amém.